Do Senhor. Meus irmãos, agradeço a riquíssima oportunidade de estar aqui esta noite, ministrando a palavra. Creio que Deus tem algo para falar aos nossos corações. Pastor, agradeço a riquíssima oportunidade, pastor Franklin. Agradeço também Franklin, desculpa. A irmã Lamir, que também me chamou, fez a ponte para o convite, a esposa do pastor. E agradecer também ao meu amigo Felipe, que está aqui me acompanhando. Esse Atalá, esse servo de Deus aí. Amados, jovens, creio eu que Deus tem uma palavra para falar para os jovens. Confesso aos irmãos que o sermão que eu fiz não havia sido direcionado somente para a juventude, mas sim para toda a igreja, vendo e tendo em vista que não é só os jovens que vieram cultuar, mas toda a igreja Atalaia. Então, meus amados, vocês estão no culto pentecostal, vocês podem dar glória a Deus, podem dar aleluia. Glória a Deus e aleluia não atrapalha pregador pentecostal. Enquanto eu estou aqui, Deus vai abrir o céu a cada glória que você dá, e pela sua misericórdia a palavra de Deus desce, e eu falo, vocês como resposta glorifica. Então dá para dar uma glória a Deus aí? Queridos, a mensagem que eu vou trazer hoje mudou um pouco quando eu cheguei aqui. Creio que Deus está querendo deixar na dependência total do Espírito Santo. Obrigado, meu Deus. Então, por favor, peço a vocês que abram suas Bíblias no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. A palavra hoje vai falar muito sobre a fé. Eu ia pregar bastante sobre a fé, mas eu quero aproveitar um gancho e falar também para a juventude. Então, quem achou diz um amém. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, iste a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Maravilhoso eterno Deus, querido Pai, agradeço, Pai, por este culto, agradeço por essa igreja, meu Pai. Que o Senhor me abençoe cada irmão que está aqui, Pai. Abençoa o pastor, abençoa quem não pôde vir, Pai. Se alguém não pôde vir, Pai, que o Senhor também vá visitar lá, Pai, que essas pessoas não sentiam a Tua presença, Pai. E já neste culto, já senti a Tua presença, Pai. E creio, Pai, que o Senhor tem uma palavra poderosa para falar conosco. É assim que eu te oro e te agradeço. Amados, essa carta aqui foi escrita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tinha um discípulo que era Timóteo. Timóteo acompanhou a Paulo em suas viagens missionárias. E Timóteo, ele era jovem, ele foi chamado para pastorear jovem. Assim como o pastor falou na palavra de hoje, em Salmos capítulo 119, verso 7, vai dizer: como purificará o jovem seu caminho, observando conforme a palavra. E a gente vê que quando Paulo vai falar com Timóteo, ele vai fazer uma conjuração. Ele está conjurando ele, mas não está simplesmente conjurando ele, está conjurando a Timóteo diante de Deus, do Todo-Poderoso. Naquele momento, Paulo estava colocando uma responsabilidade nas costas de Timóteo, a qual ele iria pregar a palavra. E quem já subiu nesse altar, quem já subiu nessa tribuna, sabe qual é a responsabilidade de estar alimentando o povo de Deus com a palavra, de estar trazendo a palavra. E aí Paulo vai dizer: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. A palavra vai dizer que Jesus, no princípio era o Verbo, e o Verbo se tornou, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo habitou entre nós. E a Bíblia vai dizer que Ele é a palavra. Então Jesus Cristo é a palavra. Todo o poder de Deus já consiste, inclusive, quando Ele usa a sua palavra. Ele só em falar, Ele é capaz de fazer. Porque a Bíblia vai dizer que em Gênesis, quando Deus criou os céus
fazer a terra, ele vai dizer, haja luz, e com isso houve luz. Então o poder estava na palavra, ele é a palavra, e ele é a vida. Então quando Paulo chama Timóteo, ele deixa a responsabilidade, ele conjura diante de Deus, diante de Cristo. E em Timóteo 4, versículo 2 vai dizer que pregues a palavra, enche a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo como comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então, Paulo vai dizer assim, Timóteo, eu te chamo para pregar a palavra, eu te conjuro diante de Deus, eu te coloco aqui agora a responsabilidade. Você vai usar a palavra para exortar, você vai usar a palavra para repreender, porque a palavra, geralmente quando as pessoas me veem com a espada e dizem assim, essa arma aí é forte, mas eu falo assim, essa espada aqui, quando eu acerto, ela dá vida, porque é a palavra que dá vida, é Deus que dá vida. Então quando a gente carrega a palavra, a gente está carregado com o poder de Deus, porque a Bíblia vai dizer que não vos conformeis com este mundo, mas transformai o vosso entendimento pelo Evangelho, transformai o vosso entendimento. Então a gente deve ter o entendimento na palavra, a consciência na palavra, e com isso Paulo vai dizer também a Timóteo, Paulo estava próximo de morrer quando ele escrevia essa carta, Paulo estava preso quando ele escrevia a carta a Timóteo, e quando ele vai falar tudo isso, ele vai dizer, mas tu se sóbrio, tu enfrente as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre todo o teu ministério. Eu estou dando aqui uma rápida entrada, porque isso aqui não estava no meu sermão, mas eu sinto de falar isso aqui nesse sermão. Então Paulo vai dizer isso, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Mas Paulo vai dizer uma coisa tão linda para Timóteo. Paulo estava preso, sabia que estava perto de morrer, mas ele vai dizer o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E daí eu puxo agora porque eu ia pregar sobre fé. E aí eu quero falar aos meus amados irmãos que abram suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 8, verso 48, e diz assim a palavra do Senhor. Era esse na verdade o livro que eu ia ler, era esse na verdade o livro que eu ia trazer a mensagem, que assim diz a palavra do Senhor: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Então a gente vê aqui nesse contexto, Jesus ele tinha acabado de fazer um milagre, mas muitas vezes, para Deus fazer um milagre na sua vida, é necessário que você tenha fé, é necessário que você creia em Deus. E o que é fé? Em Hebreus 11 vai dizer, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então muitas vezes, para Deus fazer algo na sua vida, é necessário que você creia, é necessário que você acredite que Ele vai fazer isso. E muitas vezes Deus vai dar algo, uma fé, vai precisar de uma fé, de algo que você jamais acreditaria. A fé é justamente isso, acreditar. Então, Hebreus 11:6, sem fé, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois, quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, como é que eu vou agradar a Deus se eu nem acredito que Deus existe? Então, Deus existe. A gente consegue ter várias provas que Deus existe. Só em você estar vivo já é um milagre, já é um motivo para você agradecer, já é um motivo para você glorificar. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. E muitas vezes, pastor, Deus vai lhe colocar numa situação, mas é para provar a sua fé, é para saber se você tem fé. Às vezes você pode estar numa batalha, numa prova, mas Deus está querendo ver se tu tem fé, se tu vai continuar acreditando, ou se tu vai blasfemar, assim como fez Jó. Jó era o homem mais rico do Oriente, perdeu a sua casa, perdeu todos os seus filhos, suas riquezas, mas quando ele perde tudo isso, chega a notícia para ele, ele diz: Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então muitas vezes Deus vai ver qual é
que cedo vem. Eis que cedo vem. E o meu galardão está comigo e darei a cada um conforme as suas obras. Então Cristo, a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 1, do verso 8 em diante, que quando Cristo ressuscitou, ele se apresenta aos apóstolos, e ele fica 40 dias com os apóstolos, falando, pregando concernente ao reino de Deus, comendo, partindo o pão, e ali Cristo havia ressuscitado. Isso foi a prova que o sacrifício foi aceito. O sacrifício de Cristo foi aceito. E aí ele deixa uma promessa, a promessa da descida do Espírito Santo, que vai acontecer em Atos 2, o dia de Pentecostes. Então, quando a gente vê essa situação, a gente vê que é necessário a fé. E Cristo prometeu que um dia ele voltará, e ele buscará a sua igreja, e ele dará o galardão de cada um conforme as suas obras. Muita gente chega para mim, pastor, eu tenho promessa que vou ter casa, que vou ter carro, que vou ter... mas não fala da promessa mais importante, que é a volta de Cristo. A promessa mais importante para o crente é a volta de Cristo. E a gente vê com todos os sinais que está próximo. A gente vê uma guerra sendo travada em Israel. A gente vê profecias se concretizando. O rio Eufrates secando. E está próximo o dia em que Cristo voltará e levará todos que amam a sua vida. Será que você pode dar glória a Deus nessa palavra? Então, muitas vezes, para Deus fazer algo na sua vida, é necessário que você tenha fé. A fé é essencial na vida do cristão. Para você ser salvo, é necessário a fé. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, vai dizer: vós sois salvos pela graça. Isso vem mediante a fé. Isso não vem de vós, é graça, para que naquele dia ninguém se glorie. Ninguém vai poder bater no peito diante de Deus e dizer: eu mereço ser salvo com as minhas obras. O que vai te salvar é a fé em Cristo, porque Cristo desceu para que nele vocês fossem feitos filhos de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que todos, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas para todos que o receberam e que creram, receberam o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, filho de Deus não é todo mundo, pastor. Filho de Deus não é todo mundo. Tem gente que abre a boca e diz: todo mundo é filho de Deus. Mas não vem dizer que não é todo mundo que é filho de Deus. Aqui acabamos de ver que é filho de Deus quem crê em Cristo, quem recebe a Cristo e reconhece a Deus como seu único Salvador. Então não é todo mundo que é filho de Deus. Mas para você ter, você precisa da fé. Para você ser, você precisa da fé. Por isso eu quero trazer um grande exemplo de fé, que é Abraão. Ou então, como diria, antes de ter o encontro com Deus, Abraão, em Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus vai chamar Abraão. Abraão tinha 75 anos. E ele ouve Deus falando com ele: Abraão, sai da tua terra, da parentela de teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar, a terra que eu hei de te dar. Ali Deus chama Abraão. Tenta imaginar, Abraão não tinha Bíblia como a gente tem hoje, Abraão não tinha pregador como a gente tem hoje, e ele só ouviu uma voz e ele saiu de casa. A Bíblia diz que ele se juntou com nós e saiu de casa. Isso é fé. Abraão é um dos nossos maiores exemplos de fé. Isso ele fez com 75 anos. É um sinal de que a idade não é uma desculpa para você não servir a Deus. Porque tem gente que chega à idade e não quer mais servir a Deus. Então, tanto os jovens como os velhos não têm mais desculpa para não servir a Deus. Porque quando Deus vai chamar Jeremias vai dizer: eu sou menino. Deus vai falar assim: eu te dei a nação por profeta. E ele vai dizer: eu sou menino. E Deus vai dizer: não diga que você é menino. Deus chama jovens com responsabilidade com Ele, com responsabilidade com a sua palavra. Não diga que você é menino. E aí a Bíblia diz que Deus toca nos lábios de Jeremias, e aí os lábios dele são purificados. E aí então ele é chamado para profetizar. Jeremias é chamado para profetizar
jovem. E aqui Abraão, o seu chamado, ele já é velho, já tinha 75 anos e ele sai. E a Bíblia é tão forte isso, pastor, que ele só sai, não tem. Alguém poderia dizer, mas Deus, para onde eu vou? Para onde eu vou? Já tem uma casa me esperando. Onde é que eu vou dormir essa noite? Não, Abraão simplesmente saiu. Ele obedeceu a Deus. E ali Deus fez uma promessa. Ali a gente vê que Deus fala Deus faz uma tríplice promessa. Eu te abençoarei, eu farei de ti uma grande nação, e através de ti todas as famílias serão abençoadas. Glória a Deus, aleluia. Para Abraão Deus fez isso, porque ele creu em Deus. Por isso que se não crer, não é abençoado. Tem que crer para ter vitória, tem que dar glória para ter vitória. Glória, glória, glória. Então Abraão, ele foi chamado, já velho, recebe a promessa de Deus. Aleluia. E Abraão, sendo velho, ele não tinha filhos, e Deus promete para ele um filho. E aí ele questiona a Deus: vai ser um dos meus servos que vai continuar minha herança? Mas Deus vai dizer: não, a tua mulher, Sarai, conceberá um filho e se chamará Isaac. Então Deus promete a Abraão um filho, mesmo ele sendo velho, algo que seria aos olhos do homem impossível. A promessa que Deus fez foi tão grande, pastor, que a Bíblia vai dizer que quando Deus promete para ele riu-se, a Bíblia diz. E quando ele vai falar, quando Deus primeiro teve encontro com Abraão, e depois ele teve encontro com Sarai. Quando Deus teve encontro com Abraão, o nome dele é mudado. E quando Deus teve encontro com Sarai, o nome dela também é mudado para Sara. E aí Deus promete para Sara também o filho, e ela da mesma forma ri. Inclusive questiona ao Senhor: como darei filhos? Já tendo passado a idade, sendo avançada a idade, o meu Senhor também, se referindo a Abraão, porque ali Abraão tinha sido visitado pelos anjos do Senhor, eram varões, e ali estavam falando e ela não estava crendo. Deus tem promessas nas suas vidas, que muitas vezes você nem vai crer. Você vai imaginar: será mesmo que Deus vai me levar para tal lugar? Será mesmo que Deus vai me dar tal ministério? E Deus dá. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E por que que tu não abre a tua boca para dar glória? E quando eles questionam o Senhor, ela vai questionar o Senhor, e a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor responde: haverá coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado eu virei a ti. Ou seja, para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Glória a Deus, aleluia. Então Deus fez a promessa e disse: eu vou cumprir. Mas é no meu tempo, não é no teu tempo não. É no meu. Às vezes Deus quer ver se tu vai continuar na brecha, na posição. Mas eu venho pregar para o povo de Deus que vai permanecer independente do que acontecer. glória a Deus, aleluia. Então Deus faz a promessa que para o homem o humano é impossível. E Deus cumpre a sua promessa. Não tem nenhuma promessa que Deus faça que Ele não cumpriu. Tudo que Deus prometeu para você, Ele irá cumprir. Mas você tem que andar conforme a promessa. E aí a Bíblia vai dizer que Abraão teve o filho, e após ter o filho, Deus ele vai fazer o que? Vai provar. Aleluia. E a gente vê que Deus está provando a Abraão, o que a gente conhece como o pai da fé. Deus está lá provando o pai da fé. E aí a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 22 que Deus provou Abraão. E ele vai falar o seguinte: toma o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, a quem tu amas, e oferece o holocausto no Monte Moriá. E Abraão tinha tanta fé, um exemplo de fé, que a Bíblia vai dizer que de madrugada o homem se levanta e começa a subir o monte. Aqui ele já tinha mais de 90 anos, quando ele é chamado para subir o monte. E aí ele se levanta e vai fazer o que Deus ordenou. Porque não basta apenas você ter fé, porque você pode ser cheio de fé, mas quando Deus mandar algo, você obedece?
tem que ser obediente, tem que obedecer a Deus, porque Deus honra aqueles que o obedecem. Então Abraão se levanta, pega o seu filho Isaac. Pastor, muitas vezes eu fico meditando, como é que ele pode fazer isso para o próprio filho dele? E eu consigo imaginar Abraão, o encontro que ele teve com Deus, isso é algo que eu imagino, foi algo tão poderoso, que eu imaginei ele pensando assim, enquanto estava levando o filho dele, só na mente, não falando, mas ele, eu conjecturo isso, irmão. Meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Cada passo que ele dá, eu estou realmente matar o meu filho, eu estou realmente indo oferecer o meu filho, o filho da promessa, o filho que eu tanto amo. E ele foi obedecer da mesma forma. Por que Abraão é o pai da fé? Lá em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 17, vai dizer que a fé de Abraão, ele acreditava que Deus tinha poder para ressuscitar Isaac. Então, quando ele estava levando o filho dele, ele estava pensando, não, eu estou levando aqui, mas Deus vai ressuscitar. Eu vou oferecer ao meu filho aqui o que eu mais amo, a minha promessa, o que eu tenho de mais importante. Mas Deus tem poder para ressuscitar. Eu quero perguntar, quem aqui ainda tem fé? Deus pode lhe provar na coisa que você mais ama. Estou falando para a gente aqui que é crente, firme na casa do Senhor e perdeu o filho para as drogas. Estou falando para a gente aqui que é crente, mas o filho está no tráfico. O marido se separou, a conta de luz está atrasada, não tem nada na dispensa, mas todo dia está vindo para a casa do Senhor, glorificar e adorar o único que é digno de toda honra, toda glória. Glória a Deus, aleluia. O adorador vai adorar a Deus independente do que aconteça. Pode estar tudo dando errado, mas ele continua adorando como Jó fez. E Deus vê esse tipo de atitude. Ele vê a luta. Você está esperando por algo e sendo adiado. E Deus vê o esforço. Por isso que ninguém foi provado como Abraão foi. Quem é pai e mãe aqui sabe o amor que vocês têm por um filho. Vocês sabem o amor que vocês têm. Mas Abraão foi provado a ponto de ter coragem de entregar o próprio filho. Por isso ele é o pai da fé. E a Bíblia diz que a fé dele em Deus foi imputado a ele como justiça. E foi imputado como justiça. Então a gente vê um grande exemplo de fé. Abraão acreditou em Deus, mesmo sem ter nenhuma palavra, sem ter nenhuma pregação. E aí Deus vai dizer para Abraão, eu sou o teu escudo. Eu sou o teu escudo. E abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aleluia! Deus prometeu isso a Abraão. E Abraão foi fiel até o fim. Então, quando ele estava subindo o monte, a Bíblia diz que Isaac pergunta para o pai dele, porque ele acredita que ele já era acostumado a fazer isso com o pai dele. Porque o judeu ele tem a cultura de ensinar o filho, porque é mandamento do Senhor. Ensina o teu filho o caminho que deve andar. Aleluia! Então ele levanta Isaac e pergunta, papai, cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro que a gente vai oferecer em holocausto? Glória a Deus! E naquela hora ele sabia do que Deus havia pedido para ele. Mas mesmo assim o homem com fé diz, Deus proverá. Eu venho como profeta, ainda antes desse ano acabar, Deus irá prover na sua vida aquilo que você está precisando. Deus irá prover. Ele cumpre a promessa. Ele faz o que ele promete. Deus proverá o sacrifício. Deus dará de volta aquilo que você perdeu. Porque Jó, quando perdeu tudo, não blasfemou. Ele disse que até a própria mulher dele diz, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele vai dizer, como a louca, tu fala, mulher. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Deus restituiu 10 vezes mais e que Jó morreu farto de dias. Jó foi honrado pela sua fé também. Não duvidou do Criador, não duvidou do Todo-Poderoso. Aleluia. Porque muitas vezes tem gente que só é crente pela bênção, só quer vir para a igreja atrás de bênção, de vitória. E se Deus pedir o teu filho? E se Deus pedir a tua família? Porque enquanto a gente está aqui tendo essa liberdade de dar glória a
Deus e aleluia até 9 horas, até mais. No outro lado do mundo tem gente morrendo por carregar essa palavra. Tem nesse exato momento crente que está debaixo de caverna, escondido, para poder falar do amor de Deus. O evangelho que a gente vive, a gente não sabe o que é perseguição. Aí tu está querendo se afastar porque o irmão falou mal de tu. Tu está querendo se afastar porque o pastor não fez o que tu quer. Quem é você que envergonha? Porque Deus, não procure a Deus pela bênção, mas procure o abençoador que dá a bênção. Aleluia. Porque Deus, ele foi atrás de você sem você não ter nada para dar para ele. Porque muitas vezes antes de pregar, pastor, o senhor deve saber como é esse sentimento. Senhor, como é que o senhor chama um homem que nem eu para pregar a palavra? Me tira do mundo, me bota no meio dos príncipes. E Deus faz isso. Tira o homem do charco de lobo, coloca no meio dos príncipes. Estou vendo aqui vários príncipes e princesas de Deus. E Deus faz essa transformação. Basta você ter fé, basta você acreditar, basta você obedecer. Então, voltando à passagem que eu li, porque apenas quis usar Abraão como um exemplo de fé. Abraão é um ótimo exemplo de fé. Ele é conhecido como o pai da fé. Então, trazendo aqui de volta, eu quero ler essa passagem que fica em Lucas 8, verso 40 em diante. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos os esperavam. Eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, estando prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão, e uma mulher que tinha fluxo de sangue, havia 12 anos e gastada com os médicos todos os seus haveres, e por nenhuma pudera ser curada. Então, meus irmãos, aqui a gente vê, Jesus tinha acabado de voltar à cidade de Gadara. Antes de tudo isso, estava Jesus com os discípulos e ele chama: vamos atravessar esse mar, vamos atravessar esse rio. E eles atravessando o lago, esse lago, a Bíblia diz que veio uma tempestade. A Bíblia diz que veio uma tempestade e o vento começa a soprar. E aí a Bíblia diz que eles começam a sofrer perigo. Só que Jesus está na proa do barco. Pode estar passando a prova, pode dar uma tempestade na sua vida, pode o vento querer balançar, mas eu venho dizer: Jesus está no barco. E a Bíblia vai dizer que os discípulos vão lá acordar Jesus. Jesus estava na proa do barco e eles vão lá acordar Jesus e dizem: mestre, tu não se importa de que perecemos. E aí Jesus se levanta, vai lá fora, repreende o mar, repreende o vento, e a Bíblia diz que não só parou a tempestade, mas que veio uma bonança. Eu creio que antes desse ano acabar, essa tempestade da sua vida vai acabar e vai vir a bonança. Apenas creia, não perca a confiança. Quem está no barco é o grandão da Galileia. Basta ele falar, basta ele ordenar, basta ele dizer: aquieta-te o mar, aquieta-te o vento, porque ele tem poder. E a Bíblia vai dizer que os discípulos se maravilharam e diziam: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Os discípulos ficaram maravilhados, porque viram o poder do Todo-Poderoso. Só Jesus merece essa honra, só Jesus merece glória, só Jesus tem poder. Até parece que a criatura não vai obedecer ao Criador, até parece que se Deus não dizer, não vai acontecer. Se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Será que dá para dar uma glória a Deus que deixa Jesus feliz e a capetada nervosa? Eu venho dizer: Jesus está no seu barco, Jesus está contigo, Jesus está na tua casa. Então, se Ele está no barco, não se preocupa, Ele não perdeu o controle. Pode o barco balançar, pode o vento soprar, pode o mar se inquietar, basta Ele falar, decreto do Todo-Poderoso. Mas eu quero perguntar: você está com fé? Você está crendo no poder do que o Senhor fala?
Porque não adianta de nada você dizer, eu creio, pregador, eu creio. E quando sair daqui, viver como se não acreditasse na promessa. Você tem que crer e viver conforme a promessa. Se Deus te chamou para ser pregador, não foge dele não. Aleluia. Se Deus te chamou para ser evangelista, não foge dele não. Porque às vezes isso arremete, traz a lembrança ao profeta Jonas. Jonas era profeta. E a Bíblia vai dizer que Deus manda ele pregar para Nínive. Jonas vai pregar para Nínive, porque a maldade desse povo subiu para Nínive. Em 40 dias, se esse povo não se arrepender, eu destruirei esse povo. Só que tinha um grande problema. Jonas não estava preocupado, se importando com o que Deus pensava. Não estava olhando para o sentimento de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque o povo de Nínive era um povo bárbaro. Era um povo que pegava o povo da família de Jonas e matava. Eles matavam as mulheres, matavam os homens. E aí Jonas vê que é um povo bárbaro e ele se acovarda. Ele foge. E o pior é que ele vai para a direção contrária. Mas a Bíblia vai dizer que Jonas vai dormir no barco e vem uma tempestade. Vem uma tempestade e os marinheiros ficam tudo atribulados. Aleluia. Aí vão pegar, vão lançar sorte e acordar lá Jonas. A tempestade estava vindo. Não era porque Deus estava querendo provar, mas era porque Jonas estava desobedecendo. Então tu está na desobediência, se prepara que Jeová vai te pegar. Jeová manda tempestade. Por que ele faz isso, pregador? Porque ele te ama o suficiente a ponto de não deixar uma vida de pecado. Deus, ele tem ciúmes da gente. Era o que eu estava pregando sábado. Deus, ele tem ciúme de você. A Bíblia vai dizer que nós não podemos comer na mesa do Senhor e na mesa dos demônios. Nós não podemos beber do cálice do Senhor e do cálice do demônio. Então Deus tem ciúme. Jovem, moça, não entregue seu corpo para qualquer um. Está querendo que Deus te dê a Rebeca, mas não bloqueia a Dalila. Tem que bloquear. Se está vindo levante, bloqueia, foge, faça como José. A Bíblia vai dizer que José foi tentado pela mulher de Faraó. E quando a mulher vai tentar ele vai dizer, como poderia eu pecar contra o Senhor? Eu imaginei tipo assim, vindo a tentação, ele olhando para o lado do outro, realmente não tem ninguém. Mas ele faz assim, pastor. Posso pecar não. Eu não posso pecar porque Deus me ama. Eu não posso pecar porque ele deu o seu filho. O seu filho veio morrer numa cruz por mim. Jesus morreu numa cruz, padeceu por você. E ele não quer você na vida de pecado, de engano. A Bíblia diz em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a salvação. Então Deus quer salvar o homem. Toda hora Deus quer ter um encontro com o homem. Toda hora Deus tenta falar com o homem. Mas a questão é que você está indo atrás de Deus como Ele tem ido atrás de você. Aleluia. Então continua nessa passagem. E aconteceu que já se prostrava, já era um príncipe das sinagogas. A sinagoga era como se fosse tipo a assembleia dos judeus. E eles se reuniam lá para ter ensino, para ter adoração, oração, essas coisas. E quando Jesus desce, porque antes disso eles chegam na cidade de Gadara, quando eles atravessam esse mar. Quando eles atravessam esse mar, essa tempestade, eles chegam na cidade de Gadara. E assim que eles chegam na cidade de Gadara, vem um endemoniado gadareno. Chega, a Bíblia diz que ele andava nu, que ele dormia em cemitérios, em sepulcros, que ele quebrava correntes, aguilhões. Todo mundo tinha medo desse homem. Mas quando Jesus desce aqui na cidade, a Bíblia diz que o homem vem ter com ele e se ajoelha e se prostra. Isso quer dizer que naquele dia todos se ajoelharão perante o Senhor. Porque a Bíblia diz que todos se ajoelharão, todo nome e todo joelho invocará o nome do Senhor e reconhecerá que Jesus é o Filho de Deus. Então ou tu reconhece hoje, ou tu vai ter que reconhecer na volta de Cristo. A Bíblia diz que é todo joelho que se dobrará. Ao nome de Cristo, o inferno treme, os demônios se prostram. O nome de Jesus tem poder. E aí, esse homem, Jesus pergunta: quem és tu? E ele responde: sou legião. Era uma legião de demônios que tinha naquele homem.
já o Cristo liberta esse homem, faz a libertação. E quando o Cristo está saindo da cidade, ele pede para ir com Cristo. Eles estão voltando para o barco, porque a Bíblia diz que a população não queria Jesus e mandaram que Jesus fosse embora. Vai embora daqui, por causa dos porcos que morreram, por causa da libertação e por causa do homem liberto. Caiu um temor sobre essa cidade. Ele disse: não, vou embora daqui. O gadareno, o homem que ia ver sido liberto, ele pede: posso ir com vocês? Mas Jesus vai dizer o seguinte: não, vai falar para os da tua casa as maravilhas que Deus tem feito na tua vida. Então, Deus irá fazer maravilhas na sua vida, e você vai falar para a sua casa, você vai testemunhar para os da sua casa, porque a nossa primeira missão evangelística é com os de casa, é com a nossa família. Tem gente que prega no meio da rua, mas não prega para a família toda torta, se esculhambada. Tem que pregar para a família, é importante pregar para a família. E aí Jesus volta, e quando Jesus volta, aí é o verso que eu estou lendo, aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam o esperando. Então assim, pastor, ao mesmo tempo que vai ter gente que vai mandar Jesus embora, que vai expulsar Jesus, vai ter gente que vai estar esperando, vai ter gente que vai estar querendo: cadê ele, cadê ele? Então a Bíblia vai dizer, na crucificação, era 3 cruzes, Jesus estava no meio, tinha um ladrão do lado e um ladrão do outro. Um reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, pede por misericórdia, e Jesus diz: eis que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já o outro escarnece e zomba de Cristo. Então, você só tem 2 opções: ou tu está com Deus, ou tu não está com Deus. Não tem essa de ficar em cima do muro. Não tem essa de ficar em cima do muro. Ou tu está com Deus, ou tu não está com Deus. Então essa multidão estava esperando a Jesus. E a Bíblia vai dizer que assim que Jesus desce, Jairo chega, se prostra como importante. O líder era um líder da sinagoga. Ele chega, o príncipe da sinagoga, ele chega e se prostra. E ele estava falando: Senhor, eu tenho uma filha de 12 anos. Uma filha de 12 anos que está doente, enferma, está próximo de morrer. Ele chega para Jesus e fala isso, e a Bíblia vai dizer que tinha uma multidão ali. E a Bíblia vai dizer que indo ele, apertava uma multidão, e uma mulher que tinha fluxo de sangue havia 12 anos, e gastaram com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado, e chegando por trás dele, tocou na orla do seu vestido. E logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta, te oprime. E diz: quem me tocou? E aí Jesus vai dizer: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Jesus estava sendo apertado no meio da multidão, estava todo comprimido, sendo oprimido. A mulher com fluxo de sangue, ela se infiltra no meio da multidão. E por que ela faz isso escondido? Porque naquele contexto, ela era considerada imunda para a religião daquela época. Ela era considerada imunda cerimonialmente, por causa que havia uma lei em Levítico 15 que dizia que quando a mulher tivesse um fluxo de sangue, ela ficaria imunda. E não só ela, mas quem ela tocasse seria imunda. Ou seja, ela estava privada. Um exemplo de ir para atos religiosos públicos, onde tinha muitas pessoas. Ela poderia ter ir para fazer as orações em casa, poderia fazer as coisas em casa, mas no meio das pessoas não, porque ela correria o risco de ser apedrejada. E eu acredito, conjecturo eu, que essa mulher não apenas estava sofrendo fisicamente, mas psicologicamente, socialmente. Essa mulher estava passando por problemas. Tenta imaginar uma pessoa doente há 12 anos sendo rejeitada pela sociedade. Há 12 anos as pessoas dizendo: olha ali a mulher ali, ó, que está com fluxo de sangue. Isso era o mesmo que ser uma maldição. E essa mulher se infiltra no meio da multidão. Tem noção que essa mulher tinha tanta fé que ela estava arriscando a vida dela só para tocar na orla da roupa de Cristo?
declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarava. E ele lhe disse, Jesus disse assim: tenha bom ânimo, a tua fé te salvou, vai em paz. Então o que salva a gente é a fé. Essa mulher foi curada por causa da fé. Ela acreditou que só em tocar na orla da sua veste ela seria curada. Tem que tocar em Jesus nessa noite. Adore a Ele, glorifica a Ele, porque Ele é digno de toda a glória. Só Cristo pode curar, só Cristo pode salvar, só Cristo batida no Espírito Santo. Então ela foi salva. E é interessante, eu percebi que ele chama ela de filha, porque ela creu. O que foi que eu li? O que foi que eu disse? Que todos que creram e receberam tiveram o poder de chamar, de serem filhos de Deus. E estando ele falando, a Bíblia vai dizer, estando ele falando, chegou um dos príncipes da sinagoga dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre, falando para Jairo. Lembra que eu falei que Jairo, assim que Cristo desce, ele se prostra e ele roga pela cura da sua filha. E chega o mensageiro, chega um homem para dizer: não incomoda mais o Senhor não, porque ela já está morta. Sabe aquela pessoa que chega em você, não ore mais nem por isso. Aquela pessoa que chega para te desanimar, desiste. Não vai não, não vai para esse lado não. Ou então quando vem jovem aqui, você para orar pelo batismo do Espírito Santo, fica duvidando, vai ser batizado nenhum. Era esse tipo de mensageiro. Até Jó foi provado dessa forma. A Bíblia diz que chegava um mensageiro após o outro, com a notícia pior. Então Jó também foi provado da mesma forma. Isso nem está no sermão. Então chega esse mensageiro e ele vai dizer: tua filha já está morta, não incomode o mestre, como se fosse um incômodo para Jesus. E Jesus, porém, ouvindo, o respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salvo. Então Jesus, ele quer isso, a salvação do homem. Ele não quer apenas lhe curar, mas ele quer lhe salvar. E aí já estou caminhando para o final. Essa pregação está sendo era para ser expositiva, mas houve uma mudança no sermão. Então vamos dizer: guarda a tua fé, combate o bom combate, completa a tua carreira. Então Jesus ouvindo, respondendo, disse: não temas, crê somente. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão Pedro, Tiago e João, também ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não choreis, não choreis, não está morta, mas dorme. E a Bíblia vai dizer que riram de Jesus quando Jesus disse isso, porque eu acredito que eles não sabiam quem era Jesus. Porque quando você conhece Jesus, você sabe que ele tem poder para fazer infinitamente mais do que podemos pensar ou pedir. Glória a Deus. Então começa a ver Jesus, ele fala: ó, sai todo mundo daqui, fica só Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque tem credo ali. Tinha gente querendo rir, tinha gente querendo ficar zombando. E coisa ruim é você andar com crente incrédulo. É você orando pela cura. Às vezes ele fica rindo, fica zombando, não acreditando que ela vai ter a cura. Se afasta da gente assim. Gente fica caminhando a tua fé, fazendo tu perder a tua fé. Jesus falou: sai todo mundo, fica só esses três aqui e os pais. Porque a Bíblia vai dizer que teve cidades que Jesus entrava que não acontecia um milagre por causa da incredulidade do povo. A incredulidade era tão grande que nem Jesus, claro, ele não quis fazer, porque Deus é poderoso, Deus faz o que ele quer na hora que ele quer, mas Deus quer ver a fé da pessoa. Ele quer ver se tu é crente nele, se tu quer só a bênção. Então pronto, e a Bíblia vai dizer: e riu de Jesus, mas ele pondo todos fora, pegando a menina na mão, clamou dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. Então Jesus mandou que lhe desse de comer. E o que a gente está comendo aqui é a palavra. O que estava morto, a palavra hoje vai reviver. O que estava morto, a palavra vai dar poder essa noite. A palavra vai dar virtude. Porque o que dá poder é a palavra. É a palavra que te firma. É a palavra que dá fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então é a palavra. E após tudo isso, dão de comer para o menino. E seus pais ficam maravilhados. Porém, ele lhes mandou:
forte do que a tua bênção, é a tua salvação. É naquele dia que a trombeta tocar, Jesus falar: sopra, servo bom e fiel. Agora te espera, porque naquele dia a Bíblia diz que Deus enxugará nos seus olhos todas as suas lágrimas, e não haverá mais pranto, nem dor, porque as coisas velhas se passaram, e haverá novo céu, nova terra. A gente vai poder ver a Cristo face a face. O dia que Deus espera é esse. O dia que nós esperamos é esse. Então tenha fé, porque Deus vê a sua fé. Então eu quero pedir, pastor, que a igreja fique de pé. Aleluia. Glória a Deus. Quero pedir que a igreja fique de pé, já fique em espírito de adoração. E eu quero perguntar se alguém está com uma fé fraca, se alguém está precisando de um reânimo, de uma injeção espiritual, de uma força espiritual. Deus renova. Não, pregador, estou fraco, estou querendo desistir, venha para cá. Venha para cá, você que está precisando de um renovo espiritual. Acrescenta a sua fé. Você que acha que está tudo perdido. Se Jesus está no barco, basta Ele falar. Jesus está na casa. E hoje é a prova. E onde tem dois ou três, o Senhor também está. Venha apresentar aqui a tua sua. Eu quero saber se alguém se quer se reconciliar. Você tem um interesse de mudança. Você tem um interesse de aceitar Jesus. Porque Jesus, Ele se compadece de ti. Jesus, Ele vê o teu pranto, a tua dor, o teu sofrimento. Queira ser transformado pela palavra. O dia da volta de Cristo está próximo. A Bíblia diz que naquele dia ninguém sabe, nem o Pai, ou nem o Filho, nem os anjos, somente o Pai. E haverá tal aflição naquele dia, que os homens pedirão a morte. Haverá tal aflição como nunca teve, e nem terá. A maior aflição que eu já vi Deus causar na terra foi o dilúvio, a qual Deus queria acabar com a humanidade por causa do pecado. Mas Deus é tão misericordioso que hoje Ele te dá uma chance. Vem para cá para frente. Mas pregador, eu continuo querendo pregar. Venha do mesmo jeito. A obra Deus vai fazer. A Bíblia diz que aquele que iniciou uma boa obra irá completá-la até o dia de Jesus Cristo. Pregador, não precisa sair dessa vida. Vem para cá. Vem pedir oração. Deus vê a tua fé. Deus vê o teu ato quando tu vem até aqui. Então depois dessa pregação, você sabe que você tem que guardar a sua fé. Combater o bom combate. Você é jovem, você tem a responsabilidade. Adora a Deus aí, adora a Deus aí. Então ele olha aqui. Senhor Deus. Maravilhoso, eterno Deus, Deus poderoso, Pai forte. Pai, eu te apresento a tua igreja, Senhor. O Senhor sabe que cada um aqui precisa, Pai. O Senhor sabe que cada um aqui tem pedido a ti no seu pé. O Senhor sabe, Pai, as aflições, Pai. Mas o Senhor é poderoso, Pai, para fazer infinitamente mais, Pai, do que podemos pensar ou pedir, Jesus. Eu creio que o Senhor está no barco, Pai. E a tua igreja, Pai, hoje pede a ti, Pai. Dá renovo, Pai. Acrescenta fé, Deus. Abençoa cada um. Se alguém perdeu o filho para a droga, se alguém perdeu o filho para o tráfico, Senhor, traz de volta, Pai. Senhor, traz de volta os que estão